Boa tarde. A aula para essa semana é sobre função afim. Porém, vamos fazer uma visita sobre plano cartesiano. O plano cartesiano, como a gente está vendo aqui, é justamente essa região limitada por essas duas retas que se cruzam, formando 4 regiões. Essas duas retas, elas são retas numeradas, são retas numéricas. E você observa que eu tenho uma reta na horizontal, que foi denominada por x, e uma reta na vertical, denominada por y. Eles formam aqui, 4 regiões. Observa-se aqui que também nós temos 4 ângulos retos, certo? Este ponto de encontro dessas duas retas x e y, a reta horizontal e a reta vertical, é o ponto zero. Ele é zero para os dois eixos, tanto para o eixo x como para o eixo y. É o que a gente chama que é o ponto de origem do plano cartesiano. Os valores, olhando para você que está olhando para o visor, a sua mão direita, nós temos a numeração de x em ordem crescente. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. A cada vez que a gente se distancia do centro, da origem do plano cartesiano, os números aumentam, os valores aumentam. Já na sua esquerda, a cada vez que a gente se distancia do eixo do centro, do eixo do plano cartesiano, os valores eles diminuem, também na mesma proporção. Já na reta y, os valores para cima eles aumentam e os valores abaixo do eixo x, na reta y, eles diminuem. Então, eu tenho menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, eles estão diminuindo. Em módulo, você observa que a gente vai colocando 1, 2, 3, cada vez que a gente vai distanciando do eixo. Agora, a gente precisa saber se esse valor é um número positivo ou um número negativo. Certo? Bem, essas retas numéricas, elas possuem um nome especial. A reta na horizontal, que é justamente a reta x, ela recebe o nome de abscissa. Essa reta numérica é a abscissa. E a reta na vertical, que é justamente a reta y, ela é chamada de ordenada. Então, essas duas retas têm nomes especiais. Certo? Bem, o que a gente observa? A gente observa também que essas duas retas x e y que se cruzam no meio, no ponto de origem do plano cartesiano e que formam 4 regiões, como eu já havia dito, essas regiões são chamadas de quadrante, certo? Essas retas, elas também podem ser chamadas de eixo. Eixo horizontal, que é o eixo x, e o eixo vertical, que é o eixo y. Esse eixo y é a ordenada e o eixo x é a abscissa. Às vezes a gente pode dizer assim, poxa, quem é a ordenada e quem é a abscissa? Vamos lembrar mais facilmente. Nós temos as vogais A, E, I, O, U. Então, A é abscissa, vem primeiro. E depois, nas vogais, depois do I, é que vem o O. Então, a gente tem E, I, O. Então, depois é o O de ordenada. Bem, a abscissa é X, vem primeiro. E Y é ordenada, vem depois. Ora, quando a gente vai colocar um ponto
nesta região, nesses quadrantes, a gente obedece uma ordem. Que ordem? Primeiro, a gente coloca os valores de x para formar o par ordenado. Existe uma ordem, e quando existe uma ordem, eu formo um par formado por x e por y, sempre nesta ordem. Então, quando eu pego um ponto que está localizado no primeiro quadrante, né? Ó, os quadrantes eles são formados também da maneira do relógio, em ordem anti-horário. O ponteiro não segue no sentido, a contagem dos quadrantes aqui é no sentido contrário ao do relógio. Então, o primeiro quadrante, o segundo quadrante, tá vendo? O terceiro quadrante e o quarto quadrante, certo? Então, nós temos que no primeiro quadrante, eu coloquei aqui um ponto. Esse ponto vermelho, ele é formado pela abscissa 2, que é x, e a ordenada 1, que é y. Então, esse ponto vermelho, ele é 2, 1. X é 2 e y é 1. O que é que eu observo? Eu observo também que o ponto no primeiro quadrante, os valores de x e y são positivos. Sempre vai acontecer isso. Se você tiver um ponto e os dois valores forem positivos, você já tem certeza que ele está localizado no primeiro quadrante. No segundo quadrante, eu coloquei esse ponto vermelho aqui, que ele é formado pela número x menos 3, né? Que é o primeiro valor do meu par ordenado. Tá vendo aqui, ó, x é negativo e y ele é 2, ele é positivo. Meu par ordenado y é positivo. Então, toda vez que eu tiver x negativo e y positivo, eu estou localizada no segundo quadrante. Quando eu tenho dos valores negativos, x é negativo e y é negativo, e tem que obedecer essa ordem. Primeiro o valor de x, depois o valor de y. Primeiro a abscissa, depois ordenada. Então, por isso que é primeiro o valor de x e depois o valor de y. Ambos são negativos. X é menos 2 e y também é menos 2. Este ponto azul está no terceiro quadrante. Já o ponto localizado no quarto quadrante, o valor de x será sempre positivo e o valor de y negativo. Olha só, x é 3, que é o primeiro número, 3, e y é menos 3. X é positivo e y é negativo. Certo aí? Beleza? Bem, vamos agora iniciar o nosso assunto, que é função do primeiro grau. Ora, uma função chamada de primeiro grau, ela também é chamada de função afim e é dada por esta lei. F de x é igual a ax mais b. A e b, ele pertence ao conjunto dos números reais, que a gente já estudou esse conjunto. Lembra? Então, só o valor de A é que não pode ser zero. Y pode ser zero? Ou pode. X pode ser zero? Pode. B pode ser zero? Pode. A pode ser zero? Não. A não pode ser zero. Porque se A for zero, deixa de ser uma função de primeiro grau. Nós vamos estudar logo depois desse slide o grau da função. Como a gente vai encontrar o grau da função? Então, a gente vai ver. Então, esta é uma função de primeiro grau. Eu coloquei alguns exemplos aqui. Agora, é bom a gente lembrar que o coeficiente A, o número que está multiplicando x, ele é chamado de coeficiente A. Este coeficiente A é chamado de coeficiente angular. Já o coeficiente B, ele é chamado de coeficiente linear. Ambos são números, que pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser uma fração, pode ser qualquer valor real. Porém, o valor de A não pode ser zero.
certo aí? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos. 2x mais 3, menos 3x mais 9, x menos 4 terços, menos 5 terços de x menos 4. Então, aqui são exemplos de função do primeiro grau. Nós também, para estudarmos a questão de função do primeiro grau, nós vamos lembrar também de raízes da função. A gente chama de raiz da função ou então os zeros da função. E o que quer dizer raiz da função ou zero da função? A raiz ou zero da função é um valor numérico que pode ser 4, 5, menos 3, menos 4 quintos, quer dizer, pode ser qualquer valor real. Mas ele é chamado de zero da função porque quando eu coloco este valor no lugar de x, ele vai encontrar y ou f de x como sendo zero. Ele zera a função. Como ele é um número e que zera a função, ele é chamado de zero da função. Ou então, a raiz dessa função. Eu encontrei aqui, ó, dei um exemplo de uma função chamada assim, ó, f de x. Né? O f de x é igual a 5x mais 11. E o valor de x, quando eu resolvi essa equação do primeiro grau, eu obtive menos 11 sobre 5. Ora, como a função é f de x, que é igual a x mais b, o valor de x é o coeficiente b dividido pelo coeficiente a. Quer dizer, é menos. Esse menos não é o sinal de b, nem é sinal de a. É menos coeficiente b dividido pelo coeficiente a. Porque você observa aqui, ó, que o valor do coeficiente b é negativo. Então, aqui ficaria menos 4. Dividido por quanto? Por menos 5 terços, que é justamente o valor de b. Quando eu resolver esta divisão, aí sim eu tenho o valor x, que é chamado zero da função ou a raiz da função. Este valor, quando eu substituo na função, eu tenho zero como resposta. Por isso que este número é chamado de zero da função. Bem, vamos ver agora o grau da função. O que é o grau da função? Ora, a gente não diz assim, função do primeiro grau, função do segundo grau, função do... e assim vai. Ora, o grau da função é justamente o expoente da variável, o expoente da letrinha x. Se o expoente da variável for 1, a função é de primeiro grau. É como tem esse exemplo aqui, ó, 3x mais 4. O expoente desse x aqui, que eu não coloquei, porque não é necessário colocar, ele é uma coisa facultativa, né? Quando ele é 1, eu coloco se eu quiser. A maioria das vezes a gente não utiliza, porque 1 é elemento neutro, então a gente não precisa colocar. Se ele não tem, subentende-se que o x está sendo elevado a 1. Certo? Então, como o x está sendo elevado a 1, a minha função é do primeiro grau. Já o segundo exemplo, eu coloquei aqui, ó, 5x elevado ao quadrado menos 3x mais 7. Qual é o grau dessa função? Eu olho para a variável x e observo, este aqui, x, está sendo elevado à segunda e este está sendo elevado à primeira. Logo, a minha função é do segundo grau, porque o maior expoente da variável. Então, eu tenho a mesma variável, porque não pode ser outra, tem que ser a mesma variável, porém, como eu vou determinar o grau dela, eu observo qual é o maior expoente. No terceiro exemplo, eu coloquei a função com as variáveis em ordem crescente. Quando eu não tenho variável aqui, esse termo a gente chama independente de x, quer dizer, ele não tem x. Ele não tem x porque x ele foi elevado a zero. E a gente sabe por potência que todo número elevado a zero é sempre igual a 1. Então, x elevado a zero é 1. Então, 1 vezes 6 é 6. Então, a gente não precisa colocar aqui x elevado a zero.
né? O valor do outro termo foi menos 3x. X aqui elevado a 1, né? O outro termo foi 5x elevado ao quadrado. Então, x está elevado a 2. E o quarto termo foi 4x elevado à terceira. X elevado a 3. Então, olhando para os expoentes das variáveis, eu observo que o maior é esse, é 3. Então, esta minha função é do terceiro grau. Na outra, eu coloquei outra aqui e botei tudo misturado. Eu coloquei x ao quadrado, menos 4x, mais 3x à quarta, mais 11. Não está alinhado, não está aqui em ordem aqui, ó, decrescente, em ordem aqui crescente, em relação aos expoentes das variáveis. E aqui eu coloquei tudo misturado. Vai interferir? Não, eu vou olhar para a função e vou determinar o grau, não é pelo primeiro termo que aparece, não é pelo último termo que aparece, mas sim eu vou olhar a variável e a partir daí eu vou verificar qual é o que tem o maior expoente. Quem tem o maior expoente é o 3x à quarta, é esse termo aqui, o terceiro termo. Logo, esta minha função é do quarto grau, porque quem determina o grau de uma função é o maior expoente da variável. Bem, vamos agora estudar o gráfico da função do primeiro grau, que é também conhecida como a função afim. Bem, a gente já sabe que nós temos os dois eixos, o eixo x e o eixo y. O eixo x é a abscissa e o eixo y é a ordenada. O eixo x, a abscissa, é a horizontal e o eixo y, ordenada, é na vertical. Ora, eu tenho aqui uma reta. Tá vendo aqui uma reta? Essa reta aqui. Bem, toda função de primeiro grau, ela descreve no plano cartesiano um gráfico. E este gráfico é sempre uma reta. Foi função do primeiro grau, é uma reta o gráfico dela. Não será outra coisa. Agora eu observo aqui, ó. A minha função é ax mais b. A e b é qualquer número real. O que é que eu tenho a acrescentar aqui? Eu preciso apenas determinar apenas 2 pontos. Posso determinar mais? Pode. Você pode determinar infinitos pontos. Depois você liga esses pontos e você forma a sua reta. Mas por 2 pontos, a gente passa uma e somente uma reta. Então, quando a gente vai representar uma reta num plano cartesiano, é bom a gente conhecer 2 valores. O zero da função, ou a raiz da função, que a gente já viu agora há pouco, que a raiz da função é menos b sobre a. O coeficiente b, que é o coeficiente linear, dividido pelo coeficiente a, que é o coeficiente angular. Menos b sobre a. Toda vez que eu fizer isso, eu encontro o ponto que intercepta junto à reta no eixo x. A reta vai interceptar o eixo x no que ponto? No zero da função, na raiz da função. Este é o ponto onde ela corta o eixo x. E aonde é que essa reta corta o eixo y? Sempre. Isso não é de vez em quando, isso é sempre. Ela corta o eixo y em B, no coeficiente linear. Eu não preciso fazer cálculo algum para saber aonde é que a reta vai tocar o eixo y. Basta olhar para ela e verificar. Este aqui é o meu coeficiente linear. Pronto, é nesse ponto que a reta vai cruzar o eixo y, certo? Vamos fazer uma análise melhor.
Nós temos aqui um plano cartesiano, né, que é justamente duas retas numeradas, a reta x e a reta y, e aqui foi traçado uma reta azul, certo? Esta reta azul foi determinado aqui vários pontos. Ó, o ponto 2, 7. E o que é o ponto 2, 7? 2 é justamente o valor de x. Tá vendo aqui? No eixo x. E o valor 7 é justamente do eixo y. Este ponto de encontro de x e y determina no primeiro quadrante este pontinho. Observa, x é positivo e y também é positivo. Este ponto está no primeiro quadrante. Olha outro aqui logo embaixo, x positivo e y positivo. Este ponto vai estar onde? No primeiro quadrante. O primeiro valor corresponde a x e o segundo valor corresponde a y. Já este ponto, a gente está aqui em cima do eixo y. Ora só, o valor de x foi 0 e o valor de y 3. E ele está cruzando aqui o eixo no ponto 3. Cruzando a reta, está cruzando no ponto 3. Olha só aqui o valor 3. Quem é esse valor 3? É B, o coeficiente linear, mostrando aqui que a reta está cruzando, passando por cima do eixo y, justamente aonde? No ponto 3. Este outro ponto aqui, ó, x é negativo e y é positivo. Ele está onde? No segundo quadrante. X é negativo e y é positivo. X é menos 1 e y é 1. Já esse ponto aqui embaixo, a gente observa que ele é menos 2 e menos 1. Quando os valores de x e y é negativo, significa dizer que ele vai estar no terceiro quadrante. Agora a gente pergunta, como é que a gente determina esses valores? Né? É assim? Não. Eu pego o valor de x, que é menos 2, e coloco no lugar do x. 2 vezes menos 2 dá menos 4. E menos 4 mais 3 dá quanto? Menos 1. Então, o que foi que eu tive? Eu tive este ponto aqui, ó. Quando x era menos 2, o valor de y, menos 1. E isto foi feito em todos esses pontos. A gente foi pegando o valor de x e encontrando a partir daí o valor de y. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Mais 1 mais 3 dá quanto? 1, que é este ponto. Esse outro aqui foi 0. Quando x for 0, 2 vezes 0 é 0, sobrou apenas 3. Este outro ponto foi justamente quem? Quando eu coloquei 1 em x, ficou 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. Quando eu coloquei 2, eu obtive quanto? 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. Eu tive esse ponto. Então, gente, quando a gente quer determinar, a gente precisa colocar todos esses pontos? Não. Basta a gente encontrar quem? Este pontinho que já está dado, que é justamente o valor de B, e esse aqui que não foi encontrado. Tá vendo que não foi determinado aqui? Que cruza o eixo x, que é justamente o zero da função. E quem seria esse ponto? Menos 3 meios. Ou, no caso, 1,5. Né? 1,5. Este aqui é o zero da função. Quando eu pegar a reta que passa por este ponto no eixo x e este ponto no eixo y, eu traço a mesma reta. Bem, função linear. Ora, a função linear é um caso especial da função afim. Lembra que eu disse que o valor de A e B poderia ser qualquer número e B poderia ser 0, mas o A não? Porque se o A fosse 0, a função deixaria de ser uma função de primeiro grau,
certo? Porque o x iria desaparecer. E quem determina o grau da função é justamente o expoente da variável. Então, o a não pode desaparecer. Agora, o b pode. Quando isso acontece, né? Quando o b é zero, a gente fica com a função assim, f de x igual a x. Não precisa colocar o b, porque o b é zero. A gente só coloca o valor de b porque a gente sabe que aquele valor, quando a função é afim, ele é diferente de zero. Ele pode ser positivo ou negativo. Pode ser uma fração ou um número inteiro. Mas, de qualquer forma, ele é diferente de zero. Quando ele for igual a zero, a gente não precisa colocar. Como eu coloquei aqui, ó, 3 exemplos. 2x é porque o b é zero. Eu coloquei menos 5x, porque b é zero. Eu coloquei 1/3 de x, porque b é zero. Não preciso colocar. Agora, o valor de a aqui é 2, o valor de a aqui é menos 5 e o valor de a aqui é 1/3. Certo? Todos os três valores são diferentes de zero. Agora, o que eu observo também? Lembra que eu disse que é justamente o valor de b que diz aonde a reta vai passar em cima do eixo y? Então, como b é zero, ele está passando aqui, ó, no centro. Quando x for zero, y também é zero. Logo, ela passa no eixo, né? Na origem do eixo, no encontro das retas x e da reta y. Porque neste ponto é onde b é zero. Certo? Y, aqui ela está passando porque b é zero, passando na origem, entendeu? Porque é b que determina aonde a reta vai cortar no eixo y. Como b é zero, vai passar no ponto zero de y. Beleza? Outra coisa é justamente essa aqui, ó. Nós vamos fazer uma análise melhor, mais detalhada, analisando o gráfico já colocado aqui, ó. Veja só, eu coloquei aqui, f de x é igual a menos 2x. Menos 2x. Então, ó, quando x for menos 2, eu tenho menos desse menos 2, mais esse menos 2 aqui, ó. Então, ficou menos com menos, dá mais. 2 vezes 2, 4. Então, quando x for menos 2, y é 4. Esse ponto aqui, ele está onde? No segundo quadrante. Tá vendo? X é negativo e y é positivo. Esse outro ponto, nós temos aonde? No quarto quadrante. Agora, o valor de x é positivo e o valor de y é negativo. Quando eu coloco 1 aqui, ó, no lugar do x, ficou menos com mais, dá menos. 2 vezes 1, 2. Por isso que o valor de y ele é negativo. Certo? E ele está passando aqui no centro porque b é zero. Então, ele tem que passar no centro, na origem do plano cartesiano, que é justamente aonde y é zero. E, consequentemente, x também. Certo aí? Olha, eu coloquei aqui, vale ressaltar, essa situação aqui, ó. A é menor do que zero. A é menor do que zero porque aqui, ó, A é negativo. E toda vez que isso acontece, quando é negativo, a reta passa aqui, ó, nos quadrantes pares. Se o A fosse positivo, ela ia passar nos quadrantes ímpares. Mas isso aí é outra história, a gente vai ver mais adiante. Olha só, existe também o que a gente chama de função identidade. É um caso particular da função linear, porque você sabe que a função linear tem um valor A. E aquele valor A, eu disse que ele era diferente de zero, certo? Pode ser 1, pode. Mas quando for 1, não existe uma declividade, né? Então, você observa que quando eu coloquei o valor 1, aí apareceu 2. Quando eu coloco 3, aparece 6. Quer dizer, o valor vai sendo alterado porque o valor de A ou vai ser duplicado, triplicado, dependendo do valor de A.
No caso aqui, quando eu coloco x sendo 1, y ou f de x também vai ser o mesmo valor, 1. Porque essa função ela é identidade. Quando um é 1, o outro é 1. Quando x for 1, y é 1. Quando x for 2, y é 2. Então, é uma identidade, né? A gente vai ver o seguinte, que essa região aqui, esse ângulo aqui, ó, é igual a esse ângulo do outro lado. O ângulo que eu formo com o eixo x e a reta vermelha, este ângulo, é igual ao ângulo formado por y e a reta vermelha. Como esse ângulo aqui total das duas retas x e y é 90 graus, esse ângulo aqui com o eixo x e a reta vermelha é 45. Logo, y e a reta vermelha também é 45. Esses ângulos são iguais, ela passa no meio, ele divide o quadrante na metade. Ele passa no meio. Toda vez que isso acontecer, é a função identidade. Certo? É uma função de primeiro grau? Sim, claro, por que não? Se é x que determina o grau e o x aí está elevado a 1. Então, essa função é uma função de primeiro grau. É um caso particular da função afim, sim. E é um caso particular da linear, entende? Também, porque a função linear, eu tenho um a que pode ser um valor 2, 3, 1/3, menos 1/5, pode ser qualquer valor. Já neste caso, o valor, quando é uma função identidade, o valor de A é sempre 1. E esse 1 ele é positivo, porque essa função aqui, no caso, ela é crescente. Aí a gente vai dizer, oxe, que palavra é essa nova, crescente? Vamos devagar que a gente chega daqui a pouco lá. Olha só, vamos analisar aqui a função afim, né? Que no caso é a função identidade. Essa função identidade, né, que é um caso particular da função afim, que é também um caso particular da função linear, né? O que acontece? Quando eu coloco o valor de x 2, eu tenho y também 2. O elemento aqui, ó, no primeiro quadrante. Quando eu coloquei aqui, ó, menos 3, eu tive y também menos 3. Um caso do terceiro quadrante, porque o A sendo positivo, ele é o quê? Ele passa nos quadrantes ímpares, tá vendo? Porque é positivo. Ó, e ele passa por 0, 0. Claro, eu não tenho um valor de B. A função identidade não tem B. Se não tem B expresso aqui, é porque B é igual a 0. E se 0, o valor de B, é o valor que diz aonde a reta cruza o eixo y, então ela tem que passar por 0 do y, que é justamente esse ponto. E, consequentemente, x é 0 e y é 0 no centro, na origem do plano cartesiano. Ora, e a função constante? Bem, a função constante é aquela função onde o termo a é 0. É uma função do primeiro grau? Não. Não é uma função do primeiro grau. Uma função de primeiro grau, ela é quando o valor da variável x ela é elevado a 1. Mas a gente coloca a função constante junto da função de primeiro grau, né? Por quê? Porque ela é uma reta paralela, é uma reta de todo jeito, né? Mas essa reta, ela se apresenta de uma forma diferenciada. Ela não está inclinada, ela só corta o eixo y. Aonde? Justamente no valor de quem? De B. Eu não tenho o valor de A, porque eu não tenho o número que esteja multiplicando x. Eu só tenho o valor de B. Logo, essa reta vai passar em cima do ponto de B, que no caso ali, seria, no caso aqui, ó, é 3. E outra coisa também que a gente pode dizer, que a gente pode falar, é o seguinte, essa reta ela é paralela ao eixo x.
Quer dizer, qualquer valor que eu coloque do eixo x, eu vou ter sempre o mesmo valor em y. Eu posso colocar 4 em x, o valor de y não será alterado, porque eu não tenho o termo de a para que seja multiplicado por este valor de x, porque neste caso o valor de a é 0, e 0 vezes qualquer número vai ser sempre 0. Então, sobra somente o valor de b. Por isso que ele passa todos eles aqui. Então, toda vez que você vê uma reta paralela ao eixo x, você entende que esta função é uma função constante. Certo aí? Vamos ver ela mais nítido aqui, ó. Olha só, esta foi a função constante que eu coloquei para vocês, né? Eu coloquei esta função e a gente observa, f de x é igual a quem? A 2, porque você está vendo que essa reta vermelha, ela está passando justamente no ponto 2, e ela é paralela ao eixo x. Então, essa aqui é minha função, meu gráfico da minha reta, né? Constante. Então, eu coloco x sendo menos 2. Ó, eu vou ter 2. Esse ponto aqui. Eu coloco x igual a menos 3. Ó, eu vou ter como y 2. É esse ponto que eu coloquei aqui, ó. Eu coloco aqui 1. X é 1. Ó, eu tenho como valor 2. Então, ó, toda vez que eu coloco qualquer ponto, eu tenho como resultado 2. Quando eu uno esses pontos, eu formo esta reta. Eu pego uma régua, boto aqui em cima desses pontos e traço a minha reta. Essa reta ela é paralela ao eixo x, quer dizer, em toda a sua extensão, a distância é a mesma, logo, esta reta é da função constante. Nós temos aqui agora a função crescente ou decrescente. O que quer dizer função crescente e função decrescente? Ora, a função é crescente quando a gente vai observar agora. Lembra que eu falei logo aí daí na frente? Eu disse o seguinte: observe o valor de A. O valor de A aqui é negativo. Uma função é crescente quando o coeficiente angular, que é o valor de A, ele é maior do que zero. O que quer dizer maior do que zero? Positivo. Toda vez que você tiver o valor de A, que é o coeficiente angular, positivo, essa sua função ela é crescente. E o que quer dizer a função ser crescente? É toda vez que eu coloco o valor x na função, quanto maior o valor de x, maior será o valor de y. Quanto mais eu aumento o valor de x, maior eu tenho o valor de y. Veja só, eu tenho aqui uma função. Função f de x, ou então y, é igual a 3x mais 2. Eu vou pegar o valor de x e vou substituir por 1. Eu tiro o x e coloco no lugar dele 1. Fiquei aqui, ó. 3 vezes 1 mais 2. 3 vezes 1, 3. Mais 2, 5. Bem, quando eu coloquei 1 em x, eu obtive 5 em y. Seguindo a mesma raciocínio, eu vou tirar o valor de x e agora eu vou colocar 2. Quando eu colocar 2 aqui no valor de x, eu fico com 3 vezes 2, 6. 6 mais 2, 8. Então, ó, eu aumentei o valor de x de 1 para 2 e obtive o valor de y aumentado também de 5 para 8. Eu vou aumentar mais o valor para 3. Vamos dizer que x agora é 3. Ó. 3 vezes 3, 9. 9 mais 2, 11. Então, como eu aumentei o valor de x de 1 para 3, eu tinha 5 e obtive agora 11. Então, quanto maior o valor de x, maior será o valor de y. Então, quando ele cresce na mesma proporção, significa dizer que essa função ela é crescente. Certo aí? E
Quando é que ela é decrescente? Aqui eu coloquei, ó, função crescente e função decrescente. Ora, a função ela é decrescente quando ocorre justamente o inverso. Quanto maior eu coloco o valor de x, menor fica o valor de y. Ou, quanto menor eu coloco o valor de x, maior fica o valor de y. Quer dizer, sempre em ordem oposta. Se um cresce, o outro decresce. Quanto mais eu aumento o valor de x, menor será o valor de y. Então, quando isso acontece, ela é decrescente. Então, o valor de A isso só vai acontecer se o valor de A for menor do que zero. E o que quer dizer menor do que zero? Significa dizer que o valor de A é negativo. Toda vez que o valor de A for negativo, então eu tenho a função decrescente. Olha esse exemplo aqui, ó. Y é igual a menos 2x mais 1. Então, quando eu pego o valor de x e substituo por 1, então eu fico aqui, ó, menos 2 vezes 1 mais 1. Tá vendo? Eu tirei o x e coloquei 1. Menos com mais dá menos, 2 vezes 1 dá 2. Então, ficou menos 2 mais 1 dá menos 1. Então, o que foi que aconteceu? O valor de x foi 1 e o valor de y foi menos 1. Vamos aumentar o valor de x. Eu vou dizer que o valor de x agora vai ser quanto? 2. Então, eu coloco aqui, ó, no lugar do x, eu coloco o valor 2. Então, fica assim, ó, menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 4 mais 1, menos 3. O que foi que aconteceu com o valor? O valor de x aumentou de 1 para 2, mas o valor de y diminuiu de 1 para menos 3. De menos 1 para menos 3, menor. O x aumenta e o y diminui. A mesma coisa acontece se eu aumentar agora. Vou aumentar, vou deixar de ser 2 e passa a ser 3. Então, aqui vai ficar menos 2 vezes 3 dá menos 6. Menos 6 mais 1, menos 5. Então, o que foi que aconteceu com o valor de y? Diminuiu ainda mais. Deixou de ser menos 3 e passou a ser menos 5. Quer dizer, era menos 1, passou a ser menos 2, e agora menos 3, e agora passou a ser menos 5. E o valor de x eu tinha aumentado de 1 para 2 e agora para 3. Então, quando isso ocorre, a minha função ela é decrescente. Agora, olha, vamos analisar esses gráficos, né? O gráfico da função afim a partir do momento em que o valor de A é positivo. Ora, quando eu tenho o A positivo, a minha função ela é crescente. Então, o gráfico vai ficar sempre nessa posição em amarelo. Ó. Ela pode estar acima, cortando aqui, ó, ou então ela pode estar aqui embaixo, mas sempre nessa posição. Né? Quanto maior o valor de x, maior eu tenho os valores de y. Quanto maior os valores de x, maior eu tenho os valores de y. Vai crescendo. Então, é nessa posição. Sempre subindo. Ó. Quando eu desenho, né, eu coloco a reta aqui, ó, e vou subindo. Ó, subindo. Então, ela é crescente. Aqui, ó, subindo. Aqui ela é crescente. Sempre na posição que eu escrevo, né? Eu escrevo nessa ordem, né? Da esquerda para a direita. Então, é por isso que eu estou dizendo que ela está subindo. Ó. Então, ela é crescente. Né? A declividade, então ela é crescente. Agora, quando o meu valor de A é menor do que zero, ela é negativo. O que é que vai acontecer? Quanto maior o valor de x, menor será o valor de y. Olha, eu escrevo nessa posição aqui, ó, da direita para a esquerda. Ó, minha mão está descendo. Tá vendo aqui? Então, é porque ela é decrescente. Ela está caindo. Ela tanto pode ficar nessa posição, como pode ficar nessa, ó. Tá vendo? Ela vai ter essa posição. Em qualquer lugar. Ela vai ser sempre decrescente. Tá vendo aqui, ó? Tá descendo. Quando eu escrevo da direita para a esquerda. E ela está aqui, ó, passando a linha, ela está descendo. Então, ela é decrescente. Isso ocorre quando o valor de A é negativo. Bem, gente, agora vamos para a plataforma do Google Classroom para estudo, né?
que é justamente isso, gente, que eu coloquei. Este material, desse assunto, você vai estar lá na plataforma do Google, né? Já que vocês estão aí na plataforma vendo justamente a função do primeiro grau, né? Esse vídeo também vai estar lá na plataforma do Google Classroom, tá certo? Justamente para que vocês possam estudar, e também vai estar constando a nossa atividade que consta com este assunto. Desejo a vocês todos um bom desempenho, que Deus abençoe a todos e que guarde vocês nessa quarentena. Juízo, fica em casa, certo? Não esquece, que Deus te abençoe e te proteja e te ilumine sempre. Muita paz para vocês, estamos aqui juntos, unidos e reunidos. Com muito amor, trabalhei esse material para vocês. Tenham um bom desempenho, bom estudo, gente. Até o próximo vídeo.